Estou deprimido. Nascer de sol hoje foi um nascer de sol aceitável. Nem bom nem mau, aceitável. Mas estou deprimido porquê? Estou deprimido por uma razão. Vocês já viram que isto do Covid-19 veio cortar as pernas aos fotógrafos? É que um gajo, pura e simplesmente, trabalha durante a semana. Algumas pessoas estão de quarentena, mas eu não estou de quarentena. A economia de Portugal não pode parar, portanto, é preciso alguém trabalhar. Eu sei, obrigado pelo apoio. Ele sabe que eu me esforço muito. E então, ao fim de semana, um gajo tem aquela coisa, bem, eu vou... É assim, eu estou a tentar tornar isto dramático, mas não dá. Pronto, então, sem dramas. É assim, ó pessoal, vejam bem, um gajo ao fim de semana quer tentar tirar umas fotos e não pode, então... Estou deprimido. Então, trago uma solução para todos vocês, tal como eu, estão deprimidos e querem fazer alguma coisa e não podem fazer. É assim, têm de ir para o quintal. Hoje vai ser um vídeo sobre macrofotografia. Só sobre macrofotografia. Pronto, já estou arranjado, agora é pegar, montar a cangalhada fotográfica e ir lá para fora tentar fotografar uma bicharada. Fiquem com um pequeno b-roll da montagem aí da tralha. Calma pessoal, calma, não comecem já aqui a matar nem nada disso. Não comecem já aí a dizer: Epá, este gajo já de manhã meteu para dentro, este gajo mata-se, este gajo é que é um borrachão. Calma, isto tem tudo uma explicação científica. Tem tudo uma explicação. Então agora, eu, na pessoa de João Batista, vou dar início ao momento educativo da semana. Podes meter aí uma musiquinha aí a bombar. Então é o seguinte, não, essa música, pá. Sim. Assim é outra coisa. Já parece que vamos falar de coisas sérias. Então o que é que acontece? O vinho tinto tem propriedades que vos vão permitir combater Covid-19. E não só o Covid-19. Outro tipo de vírus. Então o que é que acontece? O vinho tinto, em particular o vinho tinto, atenção, tem uma coisa importantíssima presente nele. É assim, melhor dizer, não é uma, é um conjunto de situações, só que eu não vou estar agora aqui também a dizer coisas científicas, porque eu também já não me lembro. Eu vi a notícia na diagonal. Eu vi a notícia e dizia assim: vinho tinto pode salvar a sua vida. Opa, espetáculo! Foi só ler assim na diagonal para um gajo perceber os conceitos base. E aquilo que eu vos posso dizer é que os conceitos base, principalmente, que vos podem ajudar é a presença dos antioxidantes naturais do vinho. Tudo isso, substâncias que ajudam a rebentar com possíveis infecções. Ou seja, quando vocês ouvirem um balhote a dizer: estás constipado, isso são uns bagaços e ficas em condições, ele está certo e não está. Não é uns bagaços, é uns vinhos tintos. Ok? Portanto, agora vou acabar de beber o meu vinho. Pronto. É assim, não é vinho. É claro que isto não é vinho. Isto aqui é uma mistura de frutos vermelhos, não é? E pronto, porque esta garrafa até está fechada, estão a ver isto. Foi só mesmo para dar aquele choque inicial e vocês, pronto, é só isso. Esqueçam, pessoal. À vossa. Melhor dizendo, há de nós todos. Agora vamos ao que interessa. Aquela dica que eu vos dei de fotografar macro em quarentena só se aplica se vocês de facto viverem numa zona rural e tiverem um quintal. Se não, aí têm de pensar em macro, mas macro dentro de casa. Há sempre bichinhos dentro de casa ou então coisas pequenas, pontas de caneta, pontas de lápis, joias, artigos eletrónicos, ou seja, uma infinidade de coisas. Agora, falando sobre aquilo que aqui está.
vocês devem ter reparado, é claro que salta logo à vista, estas estruturas metálicas que estão a segurar os flashes à máquina. Ora, a função disto é precisamente essa, segurar os flashes e interligá-los à máquina fotográfica. Ora bem, isto são brackets, L-brackets neste caso, isto tem uma durabilidade muito grande, são muito robustos, são em metal, então eles têm a função, novamente, que eu vou dizer, de segurar os flashes à máquina. Luz lateral, neste caso é o que eu quero, luz lateral. Ou seja, vocês podem nem precisar disto. Podem colocar eventualmente o flash em cima da máquina e utilizar um difusor que faça dispensar tudo isto. Mas eu pessoalmente gosto de trabalhar com 2 flashes, consigo uma luz mais equilibrada. Eu pessoalmente, há muitos grandes fotógrafos de macro que usam outros métodos. Flash, uso 2 flashes manuais. Manuais porquê? Porque não faz sentido estar a usar aqui flashes automáticos com TTL, porque no final de contas neste tipo de fotografia vocês vão estar sempre a utilizar modo manual. Não vale a pena. Modo manual acima de tudo, porque estamos a trabalhar com profundidades de campo muito pequenas, estamos a trabalhar com aberturas muito pequenas e a luz existente é luz artificial e vamos ter de tentar combinar a luz artificial com a luz natural e isso só se consegue com o modo manual, porque precisamos de tempos de disparo muito rápidos, principalmente tendo em conta que a lente que eu estou a utilizar é uma 100mm macro, com tubos extensores. 100mm macro eu no mínimo preciso, para garantir que não haja arrasto, 1:100. Ora, com profundidades de campo pequenas, eu tenho de utilizar aberturas pequenas para conseguir esticar essa profundidade de campo, ou seja, geralmente eu estou sempre a trabalhar de f11 a f13, salvo raras exceções em que me dê jeito criativamente um desfoque maior do fundo e um desfoque mais prematuro, ao fim e ao cabo, ou seja, não ter o animal todo focado. A par disso, estou a utilizar aqui um emissor que vai comunicar com os flashes e fazê-los disparar sem a presença de fios e coisas do género. O que é que eu posso mais dizer? Uma lente macro ajuda muito, mas uma lente macro não faz milagres. Daí os tubos extensores, que permitem, ao fim e ao cabo, que eu me aproxime mais do inseto ou do que eu estiver a fotografar. Algo essencial se nós quisermos fazer uma ampliação maior de um animal de 5mm ou menos. E estava a esquecer de uma coisa. Estes balões que vocês veem aqui, estes balões com um aspecto assim meio assassinado, ao fim e ao cabo são difusores. O objetivo deles é difundir a luz do flash. Eles estão com este aspecto porquê? Porque qualquer macrofotógrafo anda sempre com do it yourself em casa e invenções. Neste caso eu meti esta fita cola porquê? Para aplicar papel vegetal e ajudar a difundir mais. Porque eles de origem tinham a tendência de me dar uma luz um bocado dura. Enquanto andei aqui com invenções e não andei, antes de vir cá para fora, o sol subiu um bocado. Como tal, a luz tornou-se um bocado dura. Então eu vou ter de garantir que fotografo o meu sujeito de uma forma mais suave, ou seja, vou procurar colocar-me a fazer sombra àquilo que vou fotografar, àquilo, o que seja, pronto, o que seja. Mas, já agora posso dizer um bocadinho então as coisas em termos daquilo que vou trabalhar. Portanto, como já vos falei há bocado, modo manual, velocidade de disparo, vou trabalhar com 1:200, pelo menos para já. Potência dos flashes, vou utilizar a potência nível 3, isto é, quando estão as luzes todas acesas está 1:1, basicamente então 2, metade, depois a outra 1/4, depois a outra 1/8, depois a outra 1:16, eu vou trabalhar com 1:16. ISO, vou trabalhar com um ISO para já a 400, posso usar 200, já isso é tudo ao fim e ao cabo uma questão de equilíbrio, porque eu quero sempre presença de luz natural. Às vezes, quando fotografo em ambientes mais escuros, até costumo usar uma cartolina ou... estamos de quarentena, não é para andar aí a buzinar na estrada. Prosseguindo. Então, às vezes, o que eu faço... já agora falo, abertura, vou usar F11 para já. Eu nem estou a ver nenhum insetos, ou seja, nem sei o que é que eu vou fotografar ao fim e ao cabo. Tem de se procurar. Prosseguindo, antes que eu me perca, às vezes utilizo uma cartolina ou um fundo imprimido para conseguir dar um bocado mais de ânimo ao fundo. Isto quando um gajo está a fotografar em situações mais escuras, às vezes dá muito jeito para ter um fundo colorido
criar alguma coisa. Anda aqui muita gente aqui a buzinar, não estou a gostar disto. O pessoal de dinheiro da bem posta devia ficar em casa. Pronto, não tem mais nada a dizer para já. Vamos fotografar, mas é. Encontrei aqui estas flores lindíssimas, agora é esperar para ver se tenho a sorte que há alguma abelha, por exemplo, pouso por aqui para tentar fazer uma imagem. Vou ficar então um bocadinho à beira destas flores a ver se aparece algum insetozito, porque entre abelhas, às vezes mosquitos, e de onde em onde pode aparecer uma aranha caranguejo escondida por estas flores, posso ter sorte, ou não. Se não tiver também não há stress, que isto é mesmo ao lado de casa, ou seja, o que não falta são oportunidades. Fiz 2 imagens neste spot, não sei se verdadeiramente alguma delas vai ficar para o portfólio, provavelmente uma sim, mas ainda não tenho a certeza, e digo isso porque é uma espécie de, penso eu, de abelhão, que esse eu por acaso ainda não o tinha fotografado. Já agora, para quem nunca viu um afídeo, fica aqui o registro. Sabem uma coisa engraçada? Isto é assim mais em jeito de curiosidade e para vocês não desanimarem, apesar de às vezes dar vontade de desanimar quando uma pessoa está na macrofotografia, principalmente quando começa. Os nossos olhos têm a tendência de procurar as coisas maiores. Os insetos são muito pequeninos. Nós temos de estar ali meia hora, 1 hora, às vezes a olhar, e chegamos a um ponto que o nosso olho repara em coisas tão pequeninas como aquele afídeo do adequado. É só assim uma coisa para vocês não desanimarem tanto. Principalmente quando se está a começar, a macro pode se tornar muito exaustiva, principalmente a nível de visão. Isto aqui às vezes faz um gajo sangrar das vistas, já para não falar dos dedos, fica a tremer na tentativa de conseguir que um gajo não mexa 1 milímetro. Mas um gajo mexe 3, 4, 10, uma pilha de milímetros. E o maior inimigo do macrofotógrafo, sabem o que é? O vento. Mesmo uma brisa suave pode ser um inferno. É que um gajo já está a saber lixado para conseguir focar, ainda por cima ali o ventito a deslizar as coisas, dificulta muito a vida. Nossa maior arma, sem sombra de dúvida, que é paciência. Uma grande dose de paciência, sem dúvida. Há pouquinho tempo, aqui, neste pouso, estava um sardão, uma largatixa do jardim, como costumam chamar. Espetacular. Andei durante tanto tempo a conseguir apanhar uma e consegui apanhar aquele pequenote bem relaxado. Temos de andar sempre atentos a tudo, e quando digo a tudo, digo mesmo a tudo. Estão a ver isto aqui? Isto aqui à primeira vista parece quase um excrementozinho de pássaro ou uma coisa assim qualquer, não é? É uma aranha que aqui está. Tirei-lhe uma fotografia há bocado vista de frente, vocês já vão ver. Isto também é um clipezinho, pá, por acaso é engraçado. A natureza neste aspecto utiliza formas mesmo impressionantes para se camuflar com o meio ambiente. E assim, a brincar, passei um dia de volta do quintal e não peguei nenhuma vez nem enxada. Tudo isto para mostrar. Até podemos passar uma quarentena mais ou menos interessante por causa, uma quase quarentena de fim de semana, mais ou menos interessante sem deprimir a topo. Agora, vou saltar para o computador, dar uma vista de olhos às fotos e depois já vos digo qualquer coisa. Não fotografei o pôr do sol, mas olha, paciência. Umas nuvenzitas, é o costume. E pronto, é assim pessoal, chegamos então assim ao fim de mais um vídeo e chegamos assim ao fim de mais um dia. E espero que vos tenha conseguido motivar
não desesperarem, porque para todos nós que estamos em quarentena, existe uma luz ao fundo do túnel e existe um quintal perto de nós ou há um mato perto de nós. E é só agarrar na máquina fotográfica e começar a procurar estes pequenos seres que existem no nosso planeta. Alguma dúvida? Já sabem, chutem à vontade. Se forem tímidos nos comentários, estão à vontade nas mensagens. Nesse aspecto é o costume. E sem mais, despeço-me de vós. Portanto, até um próximo vídeo. Sejam responsáveis, fiquem por casa. Juntos, iremos conseguir. Tchau, pessoal.